De volta, 1h23, Momento do Esporte, hoje com imagens do Alex Bezerra, do Gilcilei Dias, coordenação aqui do Eliane Rocha, o editor-chefe é o Efraim Rodrigues e quem comanda todos os botões lá, os efeitos sonoros, é o Anderson Júnior. Então essa é a família da TV Paraíso, Canal 13 e SBT, que produz para você o Momento do Esporte. Vamos falar agora, um momento de nostalgia dentro do nosso programa. Nós vamos relembrar, vamos voltar no tempo, na máquina do tempo e falar do futebol aqui em Paraíso, quando existia grandes rivalidades. E para falar disso, trouxe um sujeito aqui muito credenciado. Ele vivenciou tudo isso bem de perto, juntamente com Miguel Rodrigues, o saudoso Pássaro Preto, e outros colegas de imprensa que cobriam o futebol dos anos 70, anos 80 e até meados dos anos 90. Estou falando de Paulo Borges, e desde já agradeço pela presença. Muito boa tarde, Paulo. Boa tarde, Rochinha. Boa tarde, os ouvintes aí da Paraíso. Da TV Paraíso. Estamos aqui então para esse bate-papo, certo? Começando, eu me lembro muito bem da época que começou em Interlagos, ela lá no Chapadão, perto do Chapadão para cá um pouquinho, tinha um campo que eles jogavam, né? E naquela época todo mundo jogava, o Joãozinho jogava, os Frugério e todo mundo, né? Menos a garotada aqui do Zezé para baixo, que jogaram depois. Pois é, lembrando, o Clube Atlético Paraíso, a primeira pessoa que vem em mente, a gente recorda, Durval Ribeiro da Silva. É verdade, o Durval, ele era tudo, né, naquela época. Tinha muitas pessoas que ajudavam ele também. Me lembro do Ibrahim, lembro muita gente, o Manel José, o nosso saudoso Manel José, e sempre descia com a sua maleta para o estádio, a pé, ali pegando a 13 de maio. Então eu recordo muito bem a época que o time do CAP, que a gente chama CAP, que é o Touro Forte, era a época ainda das lonas que cercavam o estádio para jogar lá no Pereirão, na época no chão, certo? O torcedor vinha e era casa cheia naquele tempo, mesmo com os panos cercando para poder cobrar ingressos, tá? Mas o pessoal iam, tá? Estavam presentes naquela época do CAP. Com o advento do Interlagos, o CAP foi o primeiro clube, né, desses que vão realizar o torneio da amizade, o CAP foi o primeiro a ser fundado. Na sequência veio o Interlagos. Com isso, a rivalidade começou a aparecer, né? Então jogadores eram pretendidos de uma equipe para outra, e isso eu lembro até quando elas se juntaram, as duas agremiações em 92, para que fosse fundado o Intercap. Essa rivalidade era muito sadia, pois todo campeonato municipal ou regional que CAP e Interlagos estavam envolvidos, era certeza de público cheio e de muita rivalidade, aquele burburinho na cidade antes dos jogos, né, Paulo? A gente lembra muito bem na época dos dois, certo? Era casa cheia, teve o campeonato amador que os dois participaram, né? O Interlagos e também o CAP. Então naquela época estava começando o Dedé, estava começando uma garotada boa aí. Então o Interlagos, eu acompanhei o Interlagos até Dianópolis, na época do amadorismo, certo? E então o time do Interlagos era dirigido pelos Frugéries, certo? E no caso o CAP era o Manel José mais o Durval, pessoal. Mas a rivalidade era muito sadia. Os torcedores, né? Não houve nenhuma briga assim como acontece nessas outras cidades grandes. Eu me lembro, tem o torcedor tradicional, né? O Zezé da Saneatins, certo? Era do time do CAP, né? E tinha também do lado do time do Interlagos, né? O Severino, né? Qual o jogo que não estava o Severino, nosso saudoso Severino? Ele estava lá, né? No jogo do Interlagos. Então era uma disputa muito sadia, certo? O pessoal iam, né? Poucos jogadores, Rochinha, jogaram nas duas equipes. Você vê que a rivalidade era grande. Poucos jogadores jogaram no CAP e também no Interlagos, porque quem jogava do lado de cá não jogava do lado de lá. Dificilmente um jogador, teve vários jogadores, mas a maioria era como se fosse um clássico aí no sul, aí, lá no Rio de Janeiro, São Paulo. Dificilmente naquela época também não tinha jogadores que jogavam, no caso, Zico não jogou no Vasco, o Roberto Dinamite não jogou no Flamengo, e assim aqui também era assim. Depois que houve algumas mudanças, né, foram mudando, e teve alguns jogadores que jogaram nas duas equipes. Pois é, nós estamos aqui com um bate-papo com Paulo Borges, cronista esportivo, um dos mais antigos, um dos percussores do futebol aqui no Tocantins. Pois bem, foi fundado o CAP, depois o Interlagos, e na sequência veio o PEC, né, que foi fundado em 1983,
Antes era o time da prefeitura, né? Daí, primeiro era a prefeitura. Aí passou a ser PEC. Então, no caso, foi a terceira força do futebol em nossa cidade. Pois é, depois surgiu o time da prefeitura no campeonato municipal, aí o Ademir transformou em PEC, Paraíso Esporte Clube. Naquela época a gente tinha a terceira força, o time do Ademir, como a gente chamava naquela época, tinha muitos jogadores novos que vieram do Interlagos, alguns, e outros também do CAP, mas foram poucos jogadores. Surgiram vários jogadores que o Ademir aproveitou na equipe do Paraíso. Era uma disputa muito boa, certo? Não tinha muita rivalidade, Paraíso, só entre as diretorias mais. Mas entre os jogadores, Paraíso, Interlagos, Paraíso e CAP, não tinha tanta rivalidade. Também entre os torcedores, não tinha a rivalidade maior entre torcedores e jogadores, era CAP e Interlagos. E o outro integrante do Torneio da Saudade vai ser o Cristal, de Cristalândia, time tradicional, inclusive o futsal hoje do Cristal vai bem no Tocantins, e o Cristal juntamente com o Barcelona, lá da terra do Cristal em Cristalândia, eram equipes que sempre deram trabalho jogando aqui e principalmente jogando lá no Maia Neto, em Cristalândia, para as equipes aqui de Paraíso, né, Paulo? A rivalidade era muito grande, a dificuldade que o torcedor de Paraíso, os jogadores, a arbitragem, iam até Cristalândia, lá era realmente um caldeirão, certo? Até prometiam violência e tudo mais, mas o jogo era muito bom, a rivalidade e também o nível técnico do Cristal era muito bom. Zé Afonso, o Wilson Rosalvo, certo? Tinha o Washington Brejeira e tinha também o Hélio, que está hoje aqui em Paraíso, Morché, quer dizer, muita gente boa, Cessé, era os pessoal que jogavam naquela época. Então, era uma rivalidade muito grande, o time era bom lá do Cristal, como também tinha o Barcelona, certo? Era uma rivalidade muito grande. Na região aqui naquela época, Goiás, depois Tocantins, a maior rivalidade era Paraíso e Cristalândia, porque lá tinha o Barcelona e o Cristal, e a rivalidade era muito grande. E às vezes o time deles era muito pesado, tinha um jogador lá, o Washington Brejeira, chegava, era junto mesmo, sabe? Então muita gente se irmava de enfrentar o Cristal. E lá, realmente, era muito difícil. Eu estive lá trabalhando também com arbitragem, certo? A coisa lá pegava. Paulo, desses quatro, no resumo, quem tem mais títulos dos quatro clubes que vão disputar a partir de hoje o Torneio da Amizade? Bom, quem tem mais título, a disputa ficou entre Interlagos e CAP, né? Porque o Paraíso me parece que foi campeão uma vez, né? Aqui em Paraíso. Eu não estou bem recordando, mas enquanto também se o CAP superou o Interlagos, eu também não tenho a certeza. Porque a disputa era um ganhava esse ano, o ano que vem era o Interlagos, o outro ano era CAP, mas me parece, o CAP ganhou mais, porque também é o time mais tradicional, mais antigo. Tem mais tempo também de fundação. E outra, em 1992, com o advento da primeira disputa do campeonato profissional, juntaram CAP e Interlagos. Na sua ótica, essa junção, ela foi benéfica para o futebol de Paraíso, ou se tivesse deixado cada equipe seguir o seu rumo, seguir o seu norte, as duas ainda estavam existindo hoje no cenário do futebol do Tocantins? Bom, falar que é bom não foi não, porque existe o torcedor, existe o diretor naquela época que ninguém queria, quer dizer, a maioria não queria essa fusão. Então esse torcedor, esse diretor se afastou do estádio, certo? Porque não queria CAP e Interlagos juntos. Eu sei que benéfico por um lado era porque naquela época juntou forças, mas se hoje estivesse CAP e Interlagos, eu acho que o nosso futebol estaria num outro patamar, porque até agora nós fomos campeão uma vez em 95. Se tivesse CAP e Interlagos até hoje, ou Paraíso mesmo, eu acho que nós teríamos mais títulos, certo? A rivalidade continuaria, o estádio continuaria cheio também. Pinga Fogo, melhor jogador da história do Clube Atlético Paraíso. Luizinho Pombo. Do Interlagos. Do Interlagos? Vixe, do Interlagos, deixa eu ver aqui. Do Interlagos tá difícil, né? Teve muitos jogadores lá, teve o Zé Afonso, né? Tinha o Benedito, jogou no Interlagos também, jogou no Paraíso. Carinhosamente era chamado de Nego Benedito. Nego Benedito. Tivemos muitos jogadores ali, mas o Luizinho, estou falando dele, não é tanto que ele foi o melhor do CAP. Foi o melhor aqui da região, o melhor de Paraíso até hoje. No PEC? No Paraíso, nós tivemos... o melhor jogador foi o Benedito, jogou. De Miranorte, jogava... E no Cristal? No Cristal também nós tivemos o Zé Afonso, tivemos o
o Wilson, né? O grandão lá. Hoje é vereador em Cristalândia. Hoje é vereador em Cristalândia. Lá, o time do Cristal, naquela época, não era que tinha um jogador que se destacava em todos. A equipe toda. Era uma equipe que jogou muitos anos juntos. Paulo, tem uma história aí, que o pessoal do Interlagos conta, do Clube Atlético Paraíso, que o PEC, quando foi fundado, havia uma promessa da diretoria que quando do time conseguir o título, ia matar uma vaca e fazer um churrasco. Aí o pessoal brinca que a vaca morreu e não teve o churrasco. É verdade essa história aí? Bom, que a vaca morreu de velha, né? Morreu de velha. O Paraíso não ganhou o título. Mas essa história rondou muito aí, né? Essa história dessa vaca, né, Ademir? Teve muitos botecos por aí, sabe? Mas é conversa de torcedor, né? Igual conversa de pescador. Realmente isso não existe. Faz parte da cultura do futebol. Cultura. É verdade. Então, Paulo, eu queria que você fizesse um convite para que o torcedor pudesse comparecer, pudesse rever esses atletas que já fizeram história dentro do futebol do antigo norte de Goiás, hoje Tocantins, e na preliminar é o jogo do pessoal da imprensa contra a arbitragem, né? O time da imprensa já definido somente a sua parte ofensiva, Zé Ruela, Bastião e Júnior Bolota. Então eu queria que você convidasse para que a sociedade pudesse comparecer no Pereirão e prestigiar este evento que fecha o ano do futebol em nossa cidade. Vai ter a narração do Miguel, você vai trabalhar com ele, vão reviver bons tempos que vocês tiveram militando na imprensa aqui de Paraíso. Pois é, na época do toco, na época dos choques, né, no meio do tempo aí, não tinha cabine. Bom, eu quero convidar o torcedor de Paraíso, primeiro falando dessa preliminar que vai ter a imprensa e árbitros. É um tipo de uma brincadeira, certo? Não tem ninguém aí que joga tanto assim, mas é muito bom assistir. Agora, o torcedor, é bom comparecer porque vai rever. Eu falei com o Bosco, falei com o pessoal para trazer o Luizinho Pombo. Ele vai aparecer aí, o Luizinho Pombo. Não sei como é que você vai jogar ou não. Então esse torcedor vai rever vários jogadores que não estão mais em Paraíso, que vão vir para jogar. Então vamos rever os nossos amigos de antigamente. E outra coisa, eu até pedi ao pessoal da Liga, o pessoal que estão organizando, para fazer umas faixas. Não sei se vai ter essas faixas, porque nós temos muitos jogadores que já se foram, diretores, torcedores, que não estão mais no nosso meio e que a gente gostaria que fossem lembrados lá no Pereirão, no jogo de hoje. Começa às 17h30, com a preliminar que nós falamos, da imprensa, né? E também dos árbitros. E lá para as 19 horas começa o primeiro jogo, que é o time do Paraíso e do Clube Atlético Paraíso, e a última partida, Interlagos e Cristal. Então vai ser muitos jogadores que o pessoal mais velho viram jogar aqui no Pereirão, na época que não tinha arquibancada, não tinha nada. E é muito bom a gente rever esses amigos, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã como é que vai ser. Beleza, 1h36, agradecendo a presença do Paulo Borges aqui conosco no Momento do Esporte especial hoje. Eu convido a você, a partir das 5h30, programação especial no Estádio Municipal José Pereira Rego. Nós vamos ficando por aqui agradecendo a sua audiência, a sua paciência, um ótimo resto de quinta-feira e amanhã, logo após o Paraíso na TV, mais uma edição do programa Momento do Esporte. Nos encontramos amanhã. Até lá!